Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A menina não está morta, mas dorme. Repita comigo: a menina não está morta, mas dorme. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Deus. O que acabamos de mencionar era neste instante, ó Deus. Fale conosco, Pai. Fale ao nosso coração. Porque a Tua palavra é a única que por intermédio dela pode entrar, Senhor, na divisão da alma, Senhor. E nós cremos que a Tua palavra é poderosa e eficaz para que possa, Senhor, nos trazer fortalecimento, para que possa nos renovar, Deus. Fala com os Teus filhos aquilo que Tu tens para falar, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento do Senhor, mas que o Senhor possa falar por meio da minha boca neste lugar. Senhor, nós estamos abertos com ouvidos atentos à Tua voz. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Jairo era um dos principais da sinagoga e ele era um dos responsáveis pelas reuniões que aconteciam na sinagoga, que era um dos lugares onde os judeus se reuniam para fazer o estudo da Torá. Esse homem chamado Jairo, que é mencionado no texto que acabamos de ler, ele tem uma filha de aproximadamente 12 anos de idade. E essa menina é o motivo pelo qual o seu coração está sofrendo. A sua casa está sofrendo. A sua casa está desesperada. Jesus tinha realizado muitos milagres naquelas áreas de Gadara. Então ele vai atravessar outra vez e retornar. Então uma notícia corre naquele cenário de que Jesus estava vindo. E aquele homem, chamado Jesus, por onde ele passava, nada era mais o mesmo. Por onde ele passava, as pessoas não eram mais as mesmas. E sabendo disso, Jairo, ele se prepara, sabendo que ele iria estar ao encontro de Jesus, ele se prepara para aguardar Jesus. Então o texto diz que a multidão aguardava Jesus. A multidão estava, acredito, contente, feliz, porque sabiam que Jesus iria estar naquele lugar. Sabiam que Jesus passaria por ali. Mas Jairo não estava feliz, porque ele tinha um problema que o seu braço não poderia resolver. Mas ele se levanta e se posiciona através de alguém que pode resolver o problema. Quem é esse homem? Diga comigo: Jesus. Quem é esse homem? Diga comigo: Jesus. Esse é o homem que pode resolver o problema de Jairo. Eu quero dizer algo para você aqui nesta noite. Murmurar não vai resolver seu problema. Questionar não vai resolver seu problema. Mas quando você tiver coragem de se levantar e se posicionar através de quem pode resolver o seu problema, você vai ter sim a solução que você procura. É tanto que na Bíblia a palavra do Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei. Quando você clama, você está pedindo, você está querendo um favor de Deus. Então quando você se posicionar na sua vida e parar de reclamar, de trazer as coisas do passado para o agora, você vai começar a ver que quem pode resolver o seu problema não é você mesmo, mas assim o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Você pode crer nisso nessa noite, porque o Deus grande está aqui para resolver o teu problema. Aqui Jesus chega naquele lugar. E a Bíblia diz, como acabamos de ler agora, que Jairo implorou insistentemente para que Jesus fosse à casa dele e que a filha dele vivesse novamente, porque a filha dele estava morrendo. Então aqui, talvez imagino que muitas pessoas observaram a atitude de Jairo, porque ele era um homem de nome, uma pessoa de responsabilidade naquela época. Então talvez para ele não era fácil fazer aquele ato, né, de implorar, porque ele também estava em uma situação que ele precisava de Jesus Cristo. Mas aqui eu observo um exemplo muito grande na vida de Jairo. Ele era um homem humilde. Porque mesmo que ele tinha alguma certa autoridade naquele lugar, quando ele encontra Jesus, ele se humilha, porque ele reconhece que a autoridade maior não era mais ele ali, mas era Jesus Cristo. Oh, glória! A autoridade maior não era Jairo naquele lugar, mas sim Jesus Cristo. E muitas vezes eu até imagino aqui nessa história, que quem olha para Jairo e diz: para que tudo isso? Para que
e implorar para esse homem. Para que esse alvoroço todo? Quem olha para Jairo e fala isso aqui na história, eu fazendo uma suposição, pode dizer para ele que ele estava exagerando. Mas não é muito bem assim. Porque quem olha para Jairo e diz, para que tudo isso? Não sabe o que tem por trás da história. E eu tenho um recado para você. Não limite mais a sua adoração por causa de alguém que não sabe das suas guerras. Não limite mais a sua adoração na presença do Senhor por causa de alguém que não sabe o que você está passando. Deus está nessa noite dizendo para mim e para você, a sua adoração deve ser independente da tua situação, uma adoração sincera. É muito fácil a gente adorar quando a gente tem vida em casa. Quero ver você adorar quando você tem morte em casa. 5 qualidades rápidas que eu observei na história de Jairo. O primeiro exemplo para viver grandes vitórias é ter humildade. Fala comigo, humildade, perseverança, fé, esperança e paciência. Versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Nesse ponto aqui, Jairo, ele teve que escolher entre acreditar em seus amigos e acreditar em Jesus. E eu acredito que ele sim se encheu de tristeza quando ele recebeu a notícia de que a filha dele já estava morta. Em outras palavras, o que Jesus disse para ele quando Jesus enfatizou aqui, não temas, crer somente. Jesus estava dizendo, você já teve fé o suficiente até você vir me procurar pelo que eu já fiz. Agora continue tendo essa fé, porque o que você não está vendo agora, eu ainda vou fazer. O que Deus está dizendo para mim e para você é o que você não está vendo agora, eu ainda vou fazer. O que você já ouviu falar de mim não é tudo o que você sabe sobre mim. O que eu vou fazer é aquilo que você ainda não ouviu falar, porque é o que eu vou mudar na sua vida. Você crê nessa palavra? Glorifique a Jesus, porque Ele vai fazer. Glória a Deus. Eu quero ver você continuar crendo quando tudo parecer ruínas à sua volta. Por quê? Porque fé não é eu me mover pelo que eu sinto, mas é me mover pelo que eu sei. E quando eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará, eu sei que eu não preciso ser movido pelaquilo que eu estou sentindo. Eu não preciso ser movido pelas minhas emoções. Eu não preciso ser movido pelo sentimento de tristeza ou sentimento de luto. Mas eu preciso ser movido pelaquilo que eu sei que Deus está dizendo ao meu respeito. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor nessa noite. Aqui eu observo uma coisa. Não foi tão difícil para Jairo crer no Senhor Jesus enquanto a sua filha estava viva, certo? E aí quando Jesus acompanhava ele até a sua casa, era fácil para Jairo continuar crendo. Mas quando Jesus se deteve naquele caminho, porque a história começa contando a história de Jairo, mas entra contando também de uma mulher desconhecida que sofria um fluxo de sangue há 12 anos. Então, enquanto Jairo estava a caminho de sua casa com Jesus, era fácil para ele continuar crendo em Jesus. Quando ele recebe a notícia que a sua filha tinha morrido, Jesus, aqui na história, ele já estava parado para atender a situação de uma mulher do fluxo de sangue. Então o cenário aqui é que Jairo estava indo para casa com Jesus, só que no caminho ele é interrompido por um milagre do fluxo de sangue. Então, para você entender, Jesus não estava aqui na história só indo para a casa de Jairo. Nesse caminho que ele estava percorrendo com os discípulos e com a multidão, ele se depara com uma mulher que toca ele e ele fala: peraí, alguém me tocou. Mestre, a multidão está te apertando, está te oprimindo e você pergunta ainda quem te tocou. Não, alguém me tocou porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então nesse momento em que Jesus ele para, ele ainda vai vivenciar e realizar mais um novo milagre. O da mulher do fluxo de sangue. Então nesse momento, a história de Jairo por um instante é interrompida. Então
quando ele recebe a notícia, nesse momento que para, ele poderia muito bem ter perdido parcialmente a sua fé, porque ele recebeu a notícia que a filha já estava morta. Não adiantava mais incomodar o mestre, não adiantava mais levar Jesus lá, porque ela já estava morta. Mas nessa noite, eu tenho um recado para você. Deus vai te dar equilíbrio na tua pior fase. Oh glória, Deus vai te dar equilíbrio na tua pior situação. E eu quero declarar que Deus está trabalhando nessa noite na tua vida, na tua alma, visitando o teu interior e te dando equilíbrio para preparar você para todas as situações. Equilíbrio. Talvez esse atraso provocado pela mulher desconhecida teria irritado a Jairo. Porque Jesus estava ajudando ela, mas ele já tinha notícia de que não valia mais a pena ir. Mas quando tudo parecer ruína, o que nós devemos fazer, irmãos? É crer, é ter fé, é agarrar-se nas promessas do Senhor e crer sem ver o milagre. Porque é muito fácil a gente crer enquanto a gente vê o milagre acontecer. Agora eu creio que Jesus fez. Agora eu creio que Jesus faz. Mas o que Jesus quer lapidar hoje na minha e na tua vida é ter equilíbrio para se deparar com qualquer notícia que te surgir. Você vai ter equilíbrio espiritual, você vai ter equilíbrio emocional nessa noite, porque o Senhor vai te visitar. Então aqui, crer sem ver. Eu não me movo pelo que eu vejo. Porque se Jairo fosse movido pelo aquilo que ele estava vendo ou ouvindo, ele não teria praticado a fé. Então aqui ele se moveu pelo que Jesus disse. O que Jesus falou para ele: não temas, crê somente. Eu não sou movido pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, mas eu sou movido pelo que sai da boca de Deus. Não tem nada a ver com o que as pessoas falam ao seu respeito, mas é aquilo que Deus fala ao seu respeito. É aquilo que Deus está dizendo. O mundo lá fora pode estar dizendo: a sua família não tem mais jeito, a sua casa está perdida. É só você que é crente, é só você que é serva, mas a boca de Deus está dizendo para você: tem restauração para tua casa, tem restauração para tua família, tem vida para você. A presença de Deus está aqui e ela está dizendo: eu trouxe vida para você. Oh glória, a minha presença vai te encher de vida nessa noite. Vai ter gente que vai te olhar e não vai entender porque você ainda está de pé, porque você ainda tem estrutura para ficar de pé enquanto a tua casa está desmoronando. Mas Deus está dizendo que você vai olhar e você vai dizer, não com só as suas palavras, mas pela experiência que você tem: eu sei quem está me sustentando, eu sei quem está andando comigo, eu sei quem está me ajudando a vencer. O Senhor promete a Jairo para que, se ele permanecesse crendo, isto é, se a dor dele não levasse ele longe da sua fé, a filha dele seria salva daquela doença, daquela enfermidade, daquele estado de morte. Versículo de número 38. E tendo chegado à casa de Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Então, antes de entrarem na casa de Jairo, pensa no cenário comigo. Aconteceu o milagre do fluxo de sangue e Jesus continuou caminhando com Jairo. Mas Jairo já tinha notícia de que a filha estava morta. Quando eles chegam na casa, antes de entrarem na casa, Jairo estava acompanhado de Jesus e seus discípulos, que ele havia selecionado para estar com ele nesse milagre, para ter experiências com ele. Antes de entrarem na casa, Jairo sabia o endereço. Mas quando Jesus chegou no lugar, Jairo entende que a única esperança que ele tinha de vida para a filha dele era Jesus estar no lugar. Jairo entende que a única salvação para a vida dele e para aquele estado era Jesus estar com ele. E sabe o que o segredo dessa revelação aqui? É que o segredo não é você chegar. O segredo é quem te acompanha na chegada.
Oh, glória, vou repetir para você entender. O segredo não é você chegar. O segredo é com quem você está chegando. O segredo é quem está te acompanhando quando você chega. E eu tenho um recado de Deus para você. Se você estiver passando por dificuldades, por lutas, por tribulações, não temas. Se Ele falou que está contigo, Ele garante a tua chegada. E você vai chegar vitorioso. Oh, glória! Aleluia! Por que, irmã Kelita? Porque chegar sem Ele é a mesma coisa que fracassar. Porque a beleza dessa história aqui é entender quem caminha contigo. Quem está caminhando com você para o milagre? Será que é o seu próprio entendimento? Será que é a sua fé? Somente a sua fé? Porque a fé sem obras é morta. Quem está a caminho do milagre com você? Será que você convidou Jesus para participar do milagre, mesmo que você não está vendo o milagre? Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu quero caminhar contigo no caminho do milagre. Oh, glória! Porque esse caminho, quando você está sozinho, quando você está baseando no que você sabe, no que você acha que vai dar certo, nunca dá certo. O caminho, quando você percebe que você vai andar e você está só mesmo no que você entende ou no que você acha que vai acontecer, nunca dá certo. Já percebeu que todas as vezes que a gente está no caminho e a gente só está nós mesmos e não convidamos o Senhor para estar conosco em todas as situações da nossa vida, já percebeu que a gente pode até chegar, mas a gente fracassa? O que Deus quer que você absorva nessa noite dessa história é que não é sobre chegar sozinho, é sobre chegar acompanhado do Todo-Poderoso. É sobre chegar acompanhado do Senhor. Porque é Ele que pode fazer as coisas que para você não conseguiria fazer com as suas mãos. Automaticamente aqui, quando Jesus disse que iria na casa de Jairo, mesmo recebendo a notícia de que a filha já estava morta, eu imagino um cenário de que o espírito de morte que estava no quarto da menina já olha, e no mundo espiritual acontecia aqui uma guerra. Porque quando Jesus estava se dirigindo à casa de Jairo, o espírito de morte, eu imagino, falando: vamos ter que sair daqui agora. Tem alguém chamado dono da vida que está vindo para esse lugar. Porque quando é o nome de Jesus, quando se fala do nome dele, não tem nenhum inferno, não tem nenhuma potestade que possa resistir à presença dele. E eu tenho um recado para ti: nessa noite tem vida nessa casa, nessa noite tem vida para você. O espírito de morte nessa noite está saindo da vida de famílias aqui neste lugar. Oh, glória! O espírito de morte está sendo retirado, pois quando você veio para a casa do Senhor e você falou: eu quero a tua presença, Ele está dizendo: a minha presença entra e o mal sai, a minha presença entra e o livramento vem. Tem livramento enquanto você aceita o dono da vida. Oh, glória! Tem livramento enquanto você caminha com o dono da vida. Quando Jesus estava caminhando e ele chega na casa de Jairo, ele poderia até mesmo ter parado. Mas olha um detalhe que eu observei aqui. O Senhor falou comigo de uma forma tão clara. Foi como se fosse uma luz iluminando literalmente. Jesus aqui estava dizendo que mesmo que ele estivesse parado, por um momento, os céus estavam trabalhando. Mesmo que ele não estava agindo ali, na porta da casa de Jairo, mas no mundo espiritual, os céus estavam trabalhando. E eu tenho algo para você nessa noite. O Senhor está te dizendo: enquanto você está aqui sem ver o milagre acontecer, os céus estão trabalhando ao seu respeito. Os céus estão trabalhando ao seu favor. Os céus estão se movendo enquanto você glorifica ao Senhor. Será que você pode glorificar ao Senhor? Porque o dono da vida está trabalhando enquanto você está aqui.
Estar parado não significa necessariamente não estar fazendo nada, porque com Jesus não é muito bem assim. Ele pode ter parado no começo desse caminho, mas enquanto ele está parado no reino espiritual, os céus estão trabalhando ao seu respeito. Eu tenho um recado para você: se você não está vendo a tua cura, se você não está vendo o teu milagre, se você não está vendo as portas abertas, levante a tua mão que eu vou profetizar. O céu já está trabalhando ao seu respeito. O controle da tua casa pode ter saído das tuas mãos. O controle da tua saúde pode ter saído das tuas mãos. Mas o controle da tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. É Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que faz, é Ele que desfaz. E se é Ele que decidiu fazer, não tem capeta que vai impedir o agir de Deus. Eu vim dizer para você que o controle não está mais na tua mão. Tira o controle da tua mão e deixa com quem sabe controlar melhor que você. Não aceite o diagnóstico. A última palavra é de Deus. Não aceite a palavra negativa. A última palavra é de Deus. Não aceite o que você ouviu das pessoas ao seu respeito. A última palavra é de Deus. Não aceite ninguém falando que a tua história não vai mudar. A última palavra é de Deus. A última palavra sai da boca de Deus. Você pode não estar vendo a tua cura. Você pode não estar vendo o teu milagre, mas a última palavra não sai da boca do médico. A última palavra sai da boca de Deus. Será que você pode levantar a tua mão por um momento e glorificar aquele que está no controle? Jesus entra na casa. E naquela época era de costume as carpideiras serem pagas para se lamentarem a morte de algum indivíduo quando alguém morria. Elas teriam na verdade que, como se fosse rasgar as suas roupas e fazer uma cena toda e arrancar praticamente os cabelos e chorar em gritos altos. Aqui Jesus chega na casa e no versículo que acabamos de ler, de número 39, ele entra e diz: por que todo esse alvoroço e lamento? Porque as carpideiras precisavam fazer toda aquela cena. Elas eram pagas em momentos de luto, para que fizesse uma cena toda de choro. Jesus entra e fala: parem com esse barulho. Ela não está morta, mas dorme. Repita comigo: ela não está morta, mas dorme. Imediatamente aqui, deixa eu correr, o clima muda. O clima de tristeza mudou, porque Jesus, ele passou a ser considerado como, talvez aqui, uma pessoa ignorante. Como assim? Pare com esse alvoroço, tá vendo que a menina tá morta? Porque aqui, aquele povo tinha evidência de que a menina realmente tinha morrido. E Jesus só tinha chegado e falado que ela não estava morta, mas eles sabiam que ela tinha morrido. Então ele entra no quarto com os pais da menina e os discípulos, pessoas separadas. Ele entra no quarto, despede aquele povo e ele fala: Talita cumi, uma expressão aramaica para menina, levanta-te. E Jesus acrescentou: eu te ordeno. Aqui ele estava colocando uma ênfase no pronome eu, porque a sua autoridade de espírito estava ali. Então o espírito daquela menina voltou ao corpo. Essas palavras aqui não são como se fosse uma fórmula mágica para ressuscitar mortos. Não. As palavras de Jesus são muito mais poderosas e eficazes. E elas trazem evidências quando o assunto é morte. Porque Ele é o dono da vida. Oh glória! A menina não apenas voltou a viver, mas também foi curada da sua doença. Porque ela conseguiu levantar daquela cama e andar. Já estou finalizando. O que Deus está dizendo aqui é que Ele tem poder de mudar qualquer cenário
que aos nossos olhos a gente já se contentou com a notícia do impossível. Deus está dizendo para mim e para você que Ele é capaz de mudar qualquer cenário que a gente já se contentou com a notícia. Não se contente até você ouvir da boca de Deus que Ele vai fazer. Não se contente com o que você ouviu, até você ouvir o próprio Deus falando a respeito daquilo. Não se contente com aquilo que você está ouvindo, até o próprio Deus dizer de sua boca o que vai fazer ou o que não vai fazer. Porque se Ele fizer, Ele continua sendo Deus, porque o poder dele não é limitado. O poder dele não é limitado ao que Ele pode fazer ou não, porque Ele é especialista quando o assunto é impossível. Mas se Ele disser que Ele não vai fazer, acalma, porque Ele tem um plano perfeito preparado para a tua vida, preparado para a tua história. Se coloca de pé, por gentileza. Se coloca de pé. Jesus nessa noite te convida a colocar nele a sua fé e crer nas promessas e viver em confiança de que o controle do futuro não está nas mãos suas mais, mas estão nas mãos do Senhor. As pessoas podem até te desencorajar e falar para você que não vai acontecer o que Jesus disse que vai acontecer. Mas Ele está dizendo para você aqui nessa noite: a vida já chegou nesta casa, a vida já chegou na tua família, a vida já chegou para o teu emprego, a vida já chegou para a tua vida espiritual. A palavra de vida é liberada nessa noite, e você que crê, levante a sua mão, porque vida vai surgir, vida vai acontecer aonde você colocar a tua fé em ação. Ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você que ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Coloque a mão no teu coração. Existe vida aí. Eu quero orar por você. Coloque a mão no teu coração. Feche teus olhos. Senhor, nós oramos nessa noite, Deus. Obrigado pela tua palavra nos nossos corações. Obrigado porque nós absorvemos, ó Pai, e entendemos que a vida existe quando nós exercitamos a nossa fé sem ver o milagre acontecer. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor faça nesse coração, nessa noite, nesta pessoa que está me ouvindo agora, o milagre acontecer. Que o Senhor possa fazer, ó Deus, o impossível, porque o Senhor é especialista nesse assunto. Senhor, que o Senhor possa exercitar e a cada dia nos dar mais experiências para que possamos ter a nossa fé convicta e firme no Senhor. Pai, obrigado porque essa palavra falar aos nossos corações. Permaneça conosco, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.